Aula de hoje, produto de raízes da equação do segundo grau. Introdução. Vamos determinar o valor do produto das raízes da equação do segundo grau através da fórmula resolutiva. Para determinar o produto das raízes de uma equação do segundo grau, vamos chamar uma das raízes de x1 e a outra raiz de x2. Vamos utilizar então a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva diz que uma das raízes, que nós chamamos de x1, é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. E diz que a outra raiz, que nós chamamos de x2, é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Nós vamos calcular o produto entre essas duas raízes para encontrar uma equação que nos permita calcular facilmente esse produto. Aqui nós temos um produto de frações. Vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Na parte de baixo é mais simples, porque são dois monômios, parte numérica por parte numérica. 2 vezes 2 é 4. Parte literal por parte literal. A vezes A é A ao quadrado. No numerador, como nós temos dois polinômios, vamos utilizar a propriedade distributiva. Menos b vezes menos b dá b ao quadrado. Número negativo com número negativo é positivo. B vezes b é b ao quadrado. Menos b vezes mais raiz de delta. Número negativo por número positivo dá sinal negativo. E b vezes raiz de delta é b vezes raiz de delta. Não existe termo semelhante, então é só repetir os termos. Menos delta multiplicado por menos b, números negativos, resultado positivo. Raiz de delta vezes b é b vezes raiz de delta. E por último, menos raiz de delta vezes mais raiz de delta. Número negativo por número positivo dá negativo. Raiz de delta vezes raiz de delta é igual a delta. Se alguém ficar com alguma dúvida, é só pensar. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? É raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4, que é 2. Então, quando nós multiplicamos a raiz de um número pela raiz desse mesmo número, o resultado é o próprio número. Prosseguindo, se nós analisarmos esses dois termos centrais, nós veremos que eles têm os sinais opostos e o mesmo valor numérico. Os dois são iguais a b raiz de delta, só que um é positivo e outro é negativo. Então, esses termos se anulam. O b ao quadrado nós repetimos. O sinal negativo do delta nós repetimos também. Só que esse delta aqui, nós vamos colocar a expressãozinha do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso denominador a gente simplesmente repetiu. Continuando, nós temos aqui um parênteses que
é precedido de um sinal negativo. Então, para eliminar esses parênteses aqui, nós vamos então trocar os sinais de todos os elementos que estão dentro dos parênteses. O b ao quadrado era positivo, fica negativo. O 4ac era negativo, fica positivo. Para prosseguir, nós temos que b ao quadrado menos b ao quadrado se anulam. Então, nós vamos ficar simplesmente com 4ac dividido por 4a ao quadrado. O 4 anula com o 4. Esse a vai anular com a potência quadrada. Isso acontece porque, se nós temos a dividido por a ao quadrado, isso é igual a dividido por a vezes a. Então, corta, né? Um a com o outro. Fica somente o a de baixo. Resultado, c sobre a. Então, nós temos que o produto das raízes de uma equação do segundo grau sempre será igual a c sobre a. Escrevendo isso de forma bem explícita, então, para toda equação do segundo grau, o produto de suas raízes é P, utilizaremos o P para representar esse produto, que é igual a C sobre A. Exemplo da aula de hoje, determine o produto das raízes da equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Solução. Vamos utilizar a fórmula apresentada na introdução. A fórmula é justamente P igual a C sobre A, ou seja, o produto é igual aos coeficientes C sobre A. Resolução. O C é o termo independente, o termo que aparece livre do x, no nosso caso é menos 8, e o A é o termo que acompanha x2. Como o x2 lá não tinha nenhum termo acompanhando ele, o termo era 1. Agora é só fazer a divisão. Menos 8 dividido por 1 é igual a menos 8. Ou seja, o produto das raízes daquela equação é igual a menos 8. Aqui nós temos a resposta. O P é igual a menos 8. Exercício da aula de hoje, página 108, questão 1. Página 108, questão 1. Calcule o produto das raízes dessas equações sem resolvê-las. Aqui no item A, nós temos uma equação. Vocês sempre vão utilizar que o produto é C sobre A. O C é o termo independente que aparece sem o x. Nesse caso aqui é menos 20. E o A é sempre o valor que acompanha o x. Nesse caso aqui, como não aparece nenhum número junto do x, digo do x2 é 1. Ok? Fim de aula. Por hoje é só.